A quem você tem dado ouvidos? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos, né? A quem eu tenho dado ouvidos? Nós sempre estamos com os ouvidos atentos. Você pode fechar os olhos, você pode tampar o seu nariz, mas você pode tampar o ouvido, mas é difícil a gente ficar sem ouvir alguma coisa. E nós temos sido atraídos muitas vezes por um falso evangelho. Eu nem digo heresias absurdas, que talvez essa a gente se assuste com elas, né? Pelo menos deveríamos. Mas eu estou falando daquela proposta sutil, enganosa, que atrai os nossos ouvidos, e às vezes a gente vai inclinando a nossa atenção, os nossos ouvidos para essas mentiras, e como um barco à deriva, aos poucos nós vamos sendo levados para dentro do mar, e achamos que estamos fazendo um passeio, quando vê nós estamos sendo arrastados e perdidos ali, por inclinarmos os nossos ouvidos para isso. Eu queria ler com os irmãos, queria que vocês abrissem na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 1, dos versos 6 até o 24, final do capítulo 1. Vamos ler na sequência aqui, depois nós vamos tirar alguns princípios bem importantes para as nossas vidas. Gálatas 1, de 6 a 24. Paulo está falando aqui da inconstância dos Gálatas. E ele começa assim no verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Eu, na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico, não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Meus irmãos, em oportunidade passada eu já preguei aqui sobre Gálatas 1, de 1 a 6, de 1 a 5. Resumidamente, Paulo estava enfrentando ali aos Gálatas, ele começa essa carta não fazendo elogio nenhum àqueles irmãos. Ele tem um assunto muito importante para tratar ali, que é o desvio dos Gálatas. Paulo tinha pregado sobre a justificação pela fé, que é a coluna do Evangelho. Se você nega ou não entende ou rejeita a justificação somente pela fé, você está construindo a sua base cristã sobre a areia, sobre a rocha. E tudo mais vai depender disso. E Paulo estava sendo acusado de ensinar um falso evangelho, o evangelho da graça, o evangelho barato. É só crer então, é graça? Então, isso é muito fácil. Eles estavam acusando Paulo de ensinar o evangelho falso só para ter popularidade, para atrair as pessoas. Por isso que ele fala aqui: você acha que eu estou querendo agradar homens?
falsos mestres entraram depois que Paulo saiu e começaram a perverter o evangelho. Paulo tinha ensinado justificação pela fé, salvação somente pela graça, não por obras, e aqueles irmãos estavam crendo. Depois, Paulo teve que se ausentar e entraram ali missionários judaizantes, falsos pregadores do evangelho, começaram a atacar. O primeiro, o ensino de Paulo. Falou, esquece que esse cara está falando de justificação pela fé. Isso é mentira. Isso é muito fácil. Vocês precisam também cumprir a lei de Moisés. Vocês precisam circuncidar as dietas, vocês precisam guardar os sábados, vocês precisam fazer isso, aquilo, tradição. Não é só graça, não. Isso é muito... Ele está inventando um negócio na cabeça dele para atrair as pessoas. Isso é muito fácil o que ele está pregando. E começaram também a acusar a pessoa de Paulo. Eu falei assim, ele está se fazendo de apóstolo, mas ele nem é. Ele está inventando a história da cabeça dele. Por isso que Paulo começa defendendo o apostolado dele aqui. Ele falou, irmãos, o que eu estou falando, primeiro, o evangelho não é meu. Não sou eu que estou inventando. E segundo, eu fui chamado por Cristo. Paulo não está exibindo o currículo dele para todo mundo valorizar ele. Paulo está defendendo os ataques que as pessoas estavam fazendo ali aos Gálatas. Dizendo, a mensagem dele é mentirosa e esse cara não tem autoridade. Então, esquece o que ele está falando. Então, Paulo volta a centralizar dos versos 1 ao 6, e ele começa a falar graça e paz, já atacando as obras. Porque ele está falando, não, vocês precisam de obras. Paulo já começa a falar da graça que traz paz, e da paz que é fruto da graça. Depois, Paulo fala do sacrifício de Deus se entregou no verso 4, para salvar dos nossos pecados. Paulo está montando a base da teologia correta. E Paulo tinha ensinado isso para esses irmãos. Esquece essa questão de obras que eles estão ensinando para vocês. A salvação é pela graça. Claro que não é uma graça barata como muitos pervertem. Então se é graça eu posso viver do jeito que eu quiser. Paulo em Romanos mesmo combate isso. Se você está vivendo de qualquer jeito, você não entendeu a graça de forma alguma. Porque a graça nos amarra a Cristo. A graça cativa o nosso coração e nos leva à obediência a Cristo. Aquele que fala, eu sou salvo pela graça e vivo do jeito que eu quiser, ele ainda está no caminho da perdição, ele ainda não entendeu o que é a graça de Deus. Então, Paulo está combatendo isso. E Paulo está dando a ênfase, meus irmãos, na justificação pela fé. Não tem outra forma de nós sermos perdoados e salvos, a não ser somente pela fé no Filho de Deus, que é Jesus. Nada do que você e eu fizermos, meus irmãos, nada vai trazer qualquer benefício para a nossa vida em relação à salvação. Por quê? Porque o mesmo Paulo escreve em Efésios que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa ideia de que o homem pode se salvar, de que o homem pode contribuir para a salvação, é uma das maiores mentiras que tem cativado pessoas, que as pessoas têm dado ouvido e gostado. Por quê? Porque isso traz mérito para nós. Opa, então eu também tenho participação. Eu também posso contribuir. Eu não sou tão mal assim. Então as pessoas elas estão ligadas a cumprimento de tradição, usos e costumes, tudo como forma de contribuir, de resgatar algum valor que ela acreditou ter em algum momento da vida dela, que ela se afastou do verdadeiro evangelho. Mesmo Deus tendo revelado de forma clara na palavra de Deus a salvação pela graça, não por obras, de Gênesis a Apocalipse nós vemos isso. Mesmo assim, a perversão do evangelho com relação às obras é o que tem mais cativado pessoas que estão negligentes com relação a isso daí. Essa licenciosidade. Ou eles vão para o legalismo de cumprir para ser salvo, ou então falar, então beleza, então é graça, então vamos viver de qualquer jeito. Somente a palavra de Deus, somente o Espírito Santo pode nos trazer equilíbrio e fidelidade à palavra, para que nós não caiamos nenhum dos dois extremos. Eu vou ser um legalista, eu vou ser um religioso, eu vou fazer para merecer, eu vou contribuir, ou então, já que eu não posso mesmo, já que é graça, então vou continuar do mesmo jeito. Os dois extremos são pecados diante de Deus, são errados, porque não é isso que a Bíblia ensina. E essa advertência de Paulo não é só para aquela época, ela é para nós mesmo. Você sabe o contexto que nós vivemos, vamos fechar só no Brasil, é o contexto de falso evangelho. Tem vários tipos de evangelho, falsos evangélicos, que evangelho mesmo só tem um, né? De falsos ensinos. Você pode estar acreditando na salvação pelas obras, ou você pode estar acreditando na teologia da prosperidade, você pode estar acreditando nessa teologia coach, de autoajuda, confissão positiva, tudo isso é mentira, é falso evangelho, que tem lotado igrejas. Nós precisamos sempre voltar para o verdadeiro evangelho, que é a salvação pela graça, mediante a fé em Cristo, e fé essa que Deus mesmo nos deu para crer.
Então agora, meus irmãos, depois de ter falado de graça e paz, Paulo começa a falar da inconstância dos Gálatas. Ele fala ali no verso 6 e 7, olha, admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E ele diz, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo aqui está falando de forma irônica, é claro que ele não está admirado no sentido positivo. É como você tivesse acabado de falar para o seu filho, olha, vai lá, guarda, arruma seu quarto, arruma suas coisas, faz isso, faz aquilo. Você entendeu? Entendi. Aí você volta e ele não fez nada. Você falou assim, eu estou admirado. Você acabou de ouvir a verdade, concordou comigo e não está fazendo. Então, nós entendemos. Claro que essa admiração de Paulo é um espanto de estar falando assim, eu não acredito que vocês que ouviram tão claramente e estavam demonstrando fé sobre a salvação pelas obras, estavam firmes no evangelho da graça, agora estão dando ouvidos para esses falsos mestres e estão sendo atraídos, arrastados por essa mentira. O que está acontecendo com vocês? É nesse sentido que Paulo está falando, essa inconstância. Agora vocês não estavam firmes, por que agora vocês já estão vacilando, subjetivizando, relativizando a verdade, querendo juntar duas coisas que são incompatíveis? Paulo está impressionado no sentido, fala assim, eu não acredito que vocês estão dando ouvido para essas pessoas que estão pervertendo o evangelho. E Paulo está falando assim, ó, vocês estão passando depressa, vocês acabaram de ouvir aquele que vos chamou na graça de Cristo. Veja como Paulo reforça a graça. Vocês não creram que Deus os chamou pela graça, por esse favor imerecido? Deus não nos atraiu na cruz, não mostrou todo o amor dele, não falou que nós somos pecadores perdidos, que sem a graça de Deus, sem crer no evangelho de Cristo, sem crer na morte e na ressurreição de Cristo, que fez tudo por nós, nós não somos salvos. Vocês não estavam crendo nisso? E agora vocês estão passando depressa por isso? Daquele que vos chamou. Paulo não está preocupado se eles estavam discordando da opinião dele de Paulo. Paulo está preocupado que eles estão afastados com o evangelho. E ele diz, vocês estão passando depressa pela graça e vocês estão crendo num outro evangelho. Mas para que nós não pensemos, então tem dois evangelhos, eu posso escolher, Paulo fala no verso 7, não é outro, porque não tem outro evangelho. Senão que há alguns que estão vos perturbando e querem perverter o evangelho de Cristo. Meus irmãos, Paulo está falando assim, não tem dois evangelhos, não tem salvação pelo evangelho da graça e salvação pelo evangelho das obras, só tem o evangelho da graça. O que sai disso não é evangelho, não é boas novas, não é mensagem de Cristo. E Paulo está falando assim, não tem outro. O que tem são pessoas que estão perturbando vocês e estão pervertendo o evangelho. Veja que linguagem forte que Paulo usa. Perversão. Estão pegando algo que é sagrado e estão pervertendo, estão colocando mentira, engano, astúcia, maldade, misturando coisas. E vocês estão tomando isso. E vocês estão bebendo desse evangelho falso e estão achando que está tudo bem. Agora, como que isso começa, meus irmãos? Como que alguém pode ter ouvido sobre a justificação pela fé? Como que alguém pode ter ouvido sobre o evangelho da graça e, de repente, começar a inclinar o ouvido para outra mentira? Será que o cara acorda um dia do nada e fala, hoje eu vou dar ouvido para todo mundo? Hoje eu acordei hoje querendo ouvir qualquer besteira. Não é assim, meus irmãos. O distanciamento que nos leva ao pecado, ele é gradativo, porque Satanás, ele não vai puxar você de uma vez, ele vai te jogando isca. Ele vai te afastando do evangelho, ele vai fazendo você criticar o evangelho, criticar a igreja que se pertence, criticar a mensagem da graça. Você começa a se afastar do evangelho, para de meditar na palavra, para de mergulhar no evangelho, começa a achar legal. Você se afasta da verdade, você começa a ficar vulnerável para todo tipo de mentira. Ninguém acorda de um dia para o outro, do nada, e começa a amar a teologia da prosperidade. Você começa quebrando o princípio de ganância, de murmuração, de insatisfação com o que Deus provê na sua vida, começa a olhar a vida dos outros, aí começa a ouvir aquele cara que fala que se você fizer isso, você vai ganhar muito dinheiro, teu coração já está cobiçoso, ganancioso, fala, opa. Aí você começa a ver pessoas que estão vivendo de qualquer jeito, mas estão ganhando dinheiro, você começa a, pai, acho que funciona. Você não acorda um dia
e quer ouvir essas mentiras de teologia coach, que vai falar que você é a coisa mais preciosa para Deus do mundo, que Deus sem você não era nada. Você não vai acordar de um dia para o outro acreditando nisso. Você vai começar a se afastar do verdadeiro evangelho. Aí você começa a ficar achando que você é o centro do mundo. Aí você começa a ouvir pequenas mensagens na internet desses caras que falam bem, articulam bem, que tem milhares de seguidores, agendas cheias, que fala aquilo que você quer ouvir, muitas vezes. Você vê um monte de, talvez, conhecidos teus, impressionados por essas pessoas. Aí você fala, cara, mas na minha igreja o pessoal só canta, ora, prega. E aí lá acontece tanta coisa, o pessoal... Você começa a escapar, você começa a ser atraído por engano, porque o engano, se não fosse enganoso, ninguém se enganaria, meus irmãos. O maior aspecto do engano do pecado é que ele é enganoso. A gente vai, se não tiver firmado na palavra, a gente vai aos poucos. Ninguém acorda um dia achando que pode determinar nada para Deus. Quem estava crendo ontem no Evangelho da Graça, acorda no outro dia e fala, agora eu vou dar ordem para Deus. Eu vou fazer a confissão positiva, eu vou falar e vai acontecer. Eu vou exigir de Deus. Que nem uma vez num sebo, eu gosto de em sebo ver livro, um dia eu li um livro, um título de um livro lá, Exija Seus Direitos. Eu falei, meu Deus, se eu exigir meu direito, nós vamos tudo para o inferno. E era livro na categoria de evangélico. Ninguém acorda um dia achando que, eu era salvação pela graça, mas agora eu creio que se eu obedecer, eu vou para o céu. Você começa quebrando o princípio, você começa primeiro se afastando da comunhão com Deus. Você não tem mais tempo a sós com o Senhor, você não medita mais na palavra, você se afasta da reunião da igreja. Aí começa a vir crítica, murmuração. Sabe por quê, meus irmãos? Que ninguém desses daqui é vítima, porque às vezes a gente acha que nós somos, eu fui vítima. Na verdade, nós somos atraídos por aquilo que o nosso coração mais ama. Tiago 1,14 diz assim, cada um é tentado pela própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Essas pessoas que estão atrás, por exemplo, de teologia da prosperidade, é que o coração delas ama a riqueza. Ama a ganância. E alguém promete isso, eu quero. Eu quero. O que o meu coração está amando, o outro prometeu, eu quero. 2 Timóteo 4, 3 e 4, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Pessoas que começam a querer ouvir o que o coração delas mais deseja, mais ama. E sempre, meu irmão, para qualquer mentira que você quiser ouvir, vai ter alguém falando para você dela. Qualquer um que abre um lugar chamado igreja, começa a inventar mentira, vai ter gente entrando. Porque tem gente que está querendo, ele não está querendo buscar o evangelho, ele não está querendo buscar Cristo, ele quer buscar prosperidade, ele quer buscar mérito, ele quer buscar glória para ele, e sempre vai ter alguém oferecendo esse cardápio para você, igual no restaurante. O que você quer? Você quer prosperidade? Vem cá, eu tenho uma mensagem boa para você. Você quer confiar em você mesmo? Eu também tenho uma mensagem para você. Mas não existe outro evangelho. Olha o que Paulo fala em Efésios 4,14, meus irmãos. Efésios 4,14, Paulo diz assim, eu vou ler aqui só para a gente ganhar um tempinho. Ele está falando que nós devemos, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, crescer na edificação do corpo de Cristo. E aí ele diz no verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ou seja, todos os cristãos, todos nós somos chamados para crescer no conhecimento e da graça de Deus. Nós somos chamados para desenvolver a nossa fé. Você não é chamado só para vir na reunião, ouvir uma pregação, ir embora para sua casa e esperar domingo de novo. Você como cristão e eu, nós somos chamados para todo dia desenvolvermos a nossa fé, meditando na palavra de Deus, oração, dependendo dela. Senão não vai haver crescimento na nossa vida. E aí Paulo está falando no verso 14, sabe por que isso é importante? Para que não sejais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Efésios 4,14. Se você se afastar da verdade, meus irmãos, você vai ser igual uma criança no parque de diversão. Eu quero esse brinquedo, eu quero esse doce, tudo chama a sua atenção, tudo é bonito, tudo é atrativo e você gosta de tudo.
Mas Paulo está falando, se você se agarrar à verdade, você vai começar a falar assim, isso não é de acordo com a palavra de Deus. Isso está errado. Você examina nas escrituras, você fala assim, por que eu estou sendo atraído por isso? Ou então você já vai rejeitar. Por quê? Porque você não está firmado na verdade. Então você vai acreditar em um monte de fábula, um monte de mentira. Você vai ser um cristão agitado. Qualquer modinha que ditam para você que agora tem isso, aí você vai. Agora os evangelhos, agora você vai. Só não é firmado no evangelho e no culto da igreja. Mas o resto, as pessoas vão para tudo quanto é movimento religioso que aparece. E sempre apareceu, e sempre vai aparecer até a volta de Cristo. E sempre vai ter gente indo atrás disso aí. Parece que a vida da igreja não é suficiente, mas agora tem que ter um outro movimento para dar valor. E é atrativo, e é movimento, e monta uniforme, e monta isso, monta aquilo. As pessoas vão, e se afastam da igreja. Porque não estão firmadas no evangelho. Estão insatisfeitas com o evangelho, porque não amam a Deus e começam a ter fome de outras coisas. Então, cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com as mensagens que você tem ouvido na internet, com livros que você está lendo e com livros que você dá para o seu filho ler. Tempo atrás, estava conversando com um irmão de outra igreja, ele falou assim, cara, o importante é incentivar os filhos a ler para sair do celular, né? Eu falei, sim e não. Sair do celular, ótimo, mas depende do que você está dando para ele ler, você está fazendo o mesmo estrago. Porque quem escreve um livro, meus irmãos, ele está colocando a cosmovisão dele. Ele está ensinando princípios ali, muitas vezes de forma sutil. Pode ser de um romance proibido, pode ser de uma imoralidade sutil. É igual filme, desenho, novela, qualquer coisa. E a gente acha que só porque está lendo está bom. Não. O que você está lendo, o que você está dando para o seu filho ler, você leu antes? Você sabe, isso aqui está quebrando o princípio de Deus. Isso aqui está incentivando no coração da criança, do adolescente, um relacionamento de casamento errado, de namoro errado, de usar o corpo errado, de relacionar com os pais errado, mas é sutil, mas acha lindo, só porque é romance. Então você precisa ter cuidado, filtra o que seu filho vai ler. Leia antes, veja se aquilo está confrontando a palavra de Deus ou não. Cuidado com o que você também tem ouvido, com o que você tem visto, com pessoas que você tem seguido na internet, com mensagens que você tem seguido na internet. Às vezes a gente escuta cada coisa que você tem que orar antes de responder. A pessoa está na igreja há tanto tempo, aí vem falar que gosta de tal fulano porque é engraçado. É verdade, irmãos, é de chorar. Porque ó quanta gente, ó quantos livros ele vendeu. É uns critérios que você fala, meu, da onde que igreja que você vê? Não, eu faço parte daqui, ou da onde, qualquer outra igreja. Então, cuidado, porque você vai ser atraído por um outro evangelho, que não é outro evangelho, é perversão do evangelho de Cristo. E aí Paulo, no verso 8 e 9, ele diz assim, mas tem essa turma aí que está ensinando uma outra coisa, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue o evangelho que vai além do que nós temos pregado, seja anátema. Paulo não está brincando, irmãos. Paulo não está falando assim, gente, evita ouvir essa turma aí, porque é bom, mas não é o melhor. O Paulo está batendo de frente, porque a questão aqui não é preferência, se eu gosto de um pregador tal ou de outro, é o evangelho. Você está trocando a verdade pela mentira. Você está trocando a verdade pelo engano. E Paulo está falando aqui, mas ainda que nós... Paulo está falando assim, não é para vocês seguirem a mim. Ainda que nós, Paulo está falando, ainda que eu, ou o anjo vindo do céu, prega outra coisa, joga tudo fora. Paulo não está chamando autoridade para ele, pessoa dele. Paulo está falando assim, a autoridade é do evangelho. Se eu começar a pregar um outro evangelho amanhã, vocês botam eu para correr. E se vir um anjo do céu pregar outra coisa, não é do céu que ele veio. Veja, e as pessoas estão preocupadas. Nossa, experiência, aquele cara é tão espiritual, como ele fala bonito. Não é a mesma coisa, mas joga fora, rejeita, pare de seguir. Não seja mais inscrito no canal dele, não compra mais livro, não lê mais nada. Quando alguém falar, você mostra, está errado, irmão. Paulo está falando que a autoridade não está na pessoa, está na palavra de Deus, ela é que é o centro. Se ela é negociada, não interessa quem está negociando, está errado, está pervertido. Paulo chega
pronunciar uma maldição, meus irmãos. Esse anátema aqui não é assim, irmão, para com isso. Seja amaldiçoado porque ele está sob o juízo de Deus, porque ele está pervertendo o evangelho. Não é brincadeira, não. A pessoa usar o evangelho para enganar, para mentir, não é brincadeira, não. Paulo falou, essa pessoa seja anátema, ela está sob o juízo de Deus, a maldição de Deus, porque ela está pegando algo sagrado, que é o evangelho, e está usando para um fim malicioso, pervertido. Não ouça, não dê ouvidos. Não siga na internet. E tem gente que até fala que veio do céu já. Mas ele fala, ainda que um anjo vos pregue outro evangelho, ou vá além. Veja, quando Satanás foi tentar Eva no Jardim do Éden, o que ele falou? Ele acrescentou. Ele não falou, Deus não existe, esquece tudo isso aí. Ele acrescentou, ele foi além. Quando é alguma coisa tão descarada, que alguém fala assim para você, Jesus não existe, você vai trombar de frente. Mas se alguém fala assim, não, existe. Tá, mas não é assim pela graça, não. Você tem que, você tem que fazer uma obrinha aí. Você tem que fazer isso, você tem que cumprir aquilo. Você tem. É verdade. Ele pega o negócio e vai além. Tanto tirar quanto acrescentar, por quê? Porque não precisa nem tirar nem acrescentar, porque o evangelho é perfeito. E as pessoas gostam de diluir, jogar uma coisinha a mais. Jogar, como Paulo já combateu isso em outras cartas, em Colossenses, em Coríntios, legalismo, ascetismo. Satanás nunca quer que você creia só na graça mediante a fé, é sempre mais alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem tradição. Martinho Lutero diz assim, fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante em tudo que preciso para conhecer, tanto para essa vida, quanto para a que há de vir. Amém. E como tem gente na atrás de visão, de sonho, de experiência mística, Deus falou comigo, Deus revelou para o fulano. Eu te falei, já contei para vocês, uma vez eu estava chegando de manhã para trabalhar aqui, entrou alguém pedindo para que eu colocasse água aqui no galão dele, estava trabalhando aqui de cortar a grama na avenida. Eu falei, entra aqui. Eu gosto porque a pessoa entra, ela quer fazer umas perguntas, que igreja é essa, tal. Aí nós fomos ali para o bebedouro, ele ficava olhando assim, aí não aguentou, fez a pergunta. Ele falou assim, vocês pregam revelação aqui? Eu falei, prega? Prega? Eu falei, prega. Preguei e fiz assim para ele. Como assim? Eu falei, a revelação de Cristo. Nós pregamos uma palavra. Aí ele olhou para mim assustado assim, e o galão enchendo. Eu falei, tomara que demore para encher esse galão. E demorou, rapaz, que era aquele de 5 litros, e a torneira estava saindo pouca água. E nós começamos a conversar ali. E ele começou a falar, mas assim, vocês pregam visão aqui? Vocês pregam sonho? Comecei a falar do Evangelho da Graça para ele. Salvação pela graça, mediante a fé. Citei Efésios, falei. Ele falou, rapaz, faz 20 anos que eu estou na igreja aí, nunca ouvi isso aí. Eu falei, você pode ficar mais 20 lá que você não vai ouvir. Mas como assim, graça? Então, assim, que é só Jesus que salva? Eu falei, isso. E aí começamos a falar, ele falou que ia vir no culto. Não sei se veio, mas a semente foi lançada. Porque as pessoas gostam de ouvir assim, não, mas como que é? Revelação, sonho, gosta de visão, de sonho, de experiência mística. Então, nós temos que estar atentos para isso. Aí Paulo fala assim, no verso 9, assim como já dissemos, e agora repito. Veja como Paulo está repetindo a mesma verdade. Ele falou no verso 8, se alguém pregar outro evangelho, seja anátema. Aí por que ele repete no verso 9? Assim como já dissemos, e repito, não é para ser prolixo, para repetir sem intenção. É porque isso aqui é muito importante. E nós somos tendentes a dar ouvido para esse tipo de coisa. E Paulo fala, ainda que alguém pregue outro evangelho e vá além daquele que vocês receberam, que é o evangelho da graça, mas seja anátema. O que não fala, o que não exalta a Cristo, o que tenta pôr alguma coisa na obra de Cristo, o que tenta anular um pouco da obra de Cristo, o que tenta misturar obras, a graça, a salvação, seja anátema. Essa pessoa está sob o juízo de Deus porque ela está pervertendo o evangelho. Então Paulo está tratando dessa verdade. E no verso 10 ele diz assim, porventura procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse a homens, não seria servo de Cristo.
por que Paulo está falando agora? Porque as pessoas estavam acusando ele. Você está querendo agradar as pessoas. Com esse evangelho da graça, você quer agradar as pessoas, porque é fácil. Você não colocou nenhum requisito para o cara ter que cumprir para ser salvo. Então você está querendo agradar as pessoas, Paulo. Você é um falso pregador. Você quer atrair as pessoas, aí é fácil. Meus irmãos, alguém só crê no evangelho da graça por um milagre. O evangelho da obra, você crê porque você gosta da obra. E eu também, naturalmente. Mas a graça é só um milagre. Porque a graça nos humilha. A graça, você vai falar assim, eu sou um pecador miseravelmente perdido. Se não for Cristo, eu estou morto. Quem que quer crer nisso, naturalmente falando? Ninguém. Ninguém. E a mesma fé salvadora, a mesma fé que nos faz crer em Jesus, a mesma fé nos faz crer que eu sou um pecador. Você acredita? Você precisa de fé para crer que você é um pecador. Porque naturalmente ninguém crê. E a mesma fé que mostra que eu sou pecador, ela mostra que Cristo é o Salvador. Amém. Sem essa realidade que eu sou um pecador, você nunca vai querer um Salvador. Nunca vai querer. Por que eu quero Salvador? Eu já sou bom, eu já consigo me salvar. Perguntaram uma vez para um teólogo muito erudito, falou assim, se você fosse resumir uma frase curta o Evangelho, o que você falaria? A turma estava esperando que ele ia citar latim, que ia citar grego. Ele falou assim, eu vou falar uma frase. Eu sou um grande pecador, mas eu tenho um grande Salvador. A mesma fé que me faz crer no Salvador, me faz crer que eu sou pecador mesmo. Senão, não tem fé bíblica. Não é só eu já era bom, agora fiquei melhor. Não é isso a fé bíblica. Eu era um perdido e agora eu fui achado. Eu fui aproximado pelo sangue. Paulo fala isso em Efésios 2:13, nós somos aproximados pelo sangue. E Paulo está falando, você acha que eu estou querendo agradar as pessoas, falando uma mensagem que vai humilhar elas, no sentido de que vocês não têm nada para oferecer para Deus. Isso espanta as pessoas, naturalmente, não atrai. O que atrai é a teologia coach, é a teologia da prosperidade, é a teologia das obras. Isso atrai o homem natural, porque ele vai sair de lá todo cheio. Mas a graça humilha. Então Paulo está falando assim, eu não estou querendo favor dos homens. Se eu agradasse homens, eu não seria servo de Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo quis agradar as pessoas? Não. A finalidade de Cristo, o ministério dele foi agradar as pessoas? Foi falar que as pessoas queriam ouvir? Não. Então, se você está querendo falar só o que os outros querem ouvir, você não é servo de Cristo. Você é servo de Satanás ou de você mesmo. Porque você está querendo atrair atenção para você. Paulo falou assim, se eu quisesse agradar homens, eu não seria servo de Cristo. Porque Cristo nunca quis agradar as pessoas. Ele quis salvar, e ele salvou todos que ele quis. Mas não agradar no sentido de falar, eu quero falar uma coisa que você vai gostar muito. As pessoas se sentiam rejeitadas. Paulo não inventou. Paulo não está dando duas opções. Você pode agradar a Deus e a homens. Só que tem um outro lado dessa verdade, meus irmãos. Paulo não está ensinando que nós temos que ser intencionalmente agressivos com as pessoas. Se o ministério é não agradar a homem, então agora eu vou falando de qualquer jeito, sendo rude, mal educado, dando de dedo em todo mundo. Não é isso. O que Paulo está falando é o seguinte, prega o evangelho. O evangelho vai ofender as pessoas. Você não precisa ofender. É o evangelho que ofende, é a mensagem que ofende. Paulo nunca foi rude com as pessoas no sentido, eu quero ser rude mesmo. Eu quero espantar todo mundo de perto de mim. Não. Então Paulo não está falando assim, se o meu objetivo não é agradar as pessoas, então eu vou ser desagradável. Não. Não é isso que ele está ensinando. A questão é, você está vivendo em busca de aprovação das pessoas? Quando você prega o evangelho para alguém, ou daqui do púlpito, ou você boca a boca com alguém, algum amigo, você está querendo diluir o evangelho para as pessoas gostarem de você? Você está mais preocupado que as pessoas ouçam a verdade ou que elas gostem do que você está falando? Ou que elas gostem de você porque você deu um jeito de maquiar o evangelho? Qual que é o objetivo seu na sua vida? É agradar a Deus ou ser agradável às pessoas? John MacArthur, ele traz uma frase que nos ajuda muito. Ele diz assim, nunca suavize o evangelho. Se a verdade ofende, deixe que a verdade ofenda. As pessoas passam toda a vida ofendendo a Deus, deixe que se ofendam por um momento com o evangelho. Meus irmãos, o evangelho já ofende as pessoas, porque ela fere o nosso orgulho. Mas nós devemos falar com amor, com graça, com misericórdia. Quem fala com arrogância, com ar de superioridade, também não entendeu a graça, porque ele está achando que ele é melhor que o outro. Eu entendi a graça, você entendeu porque Deus foi misericordioso com você. Então você não tem nada que achar que é melhor que os outros, porque nós recebemos
Então, nós devemos falar, não devemos negociar a verdade, não devemos diluir, não devemos maquiar, esconder nada. Devemos falar a verdade com fidelidade, mas em amor, com misericórdia, com graça. Paulo fala em Efésios 4, se alguém quiser falar, transmita graça aos que ouvem. Você tem que ser um canal que preza pela verdade, mas não de forma dura, áspera, mas em amor. Porque se a pessoa vê que está vindo uma verdade, mas de um coração orgulhoso, não bate as coisas. Não, o que você está falando é verdade, mas você é arrogante, você é orgulhoso. Você se acha melhor. Que graça, que evangelho que é esse que fez isso na sua vida e na minha? Então, não é com essa intenção. Mas, por outro lado, também eu não tenho que ficar preocupado com o que vão pensar de mim se eu falar que é a verdade do evangelho. Aí, tudo bem, ele pode pensar o que ele quiser. Eu quero manter a minha fidelidade a Deus e não quero agir de forma errada. Sobre esse aspecto, meus irmãos, olha só. Nicodemos conta um caso interessante, um exemplo que nos ajuda a entender isso. Ele diz que nós não devemos seguir o exemplo de um pregador palaciano de Luís XIV, o poderoso rei Sol da França, que era um rei, né? Tinha todo o poder. E ele diz que conta-se que esse rei, por motivo intenso e supersticioso, ele havia proibido qualquer um de falar na corte dele sobre a morte. Ele tinha um medo da morte, superstição, então ele proibiu, ninguém pode falar sobre a morte aqui. Mas o soberano, ele ia à igreja todos os domingos, gostava de ouvir lá uma mensagem, como muita gente gosta, acha importante, mas não crê. E o pregador, conhecedor da ordem real que não podia falar sobre a morte, precisava pregar na frente da sua majestade semanalmente. Certo dia, porém, ele se esqueceu da proibição do rei. E ele soltou cara a cara com o rei: todos os homens são mortais. Aí quando ele passou o olho, ele sentiu aquele julgamento do rei. Aí o cara falou assim: quase todos os homens são mortais. O que ele fez? Suavizou o evangelho. Eu não quero que fale sobre a morte, mas a morte é uma realidade. Vamos falar sobre a morte e sobre aqueles que morrem em Cristo. Mas pelo medo, ele falou, não, quase todos, né? Tipo assim, o senhor não. Então é uma forma de nós, às vezes, com medo da crítica, com medo do julgamento, com medo do afastamento de pessoas, com medo de ser, às vezes, mandado embora do trabalho, com medo de perder amigos, a gente acaba suavizando. Mas volta e meia, nós precisamos pedir graça de Deus para não sermos imprudentes. Fale com graça, fale com amor, fale do jeito certo, sem negociar a verdade. O principal propósito do Evangelho, meus irmãos, é que nós confundimos. Nós achamos que o principal propósito do Evangelho é fazer o homem feliz. Não é. É trazer glória para Deus. O Evangelho é sobre Deus, não é sobre o homem. Então nós ficamos preocupados. Eu vou levar uma mensagem que todo mundo vai sair feliz hoje para casa. No sentido natural, você vai falar uma mensagem de autoajuda. Todo mundo vai ser contente, enganado e contente. Mas o Evangelho, ele traz a verdadeira felicidade, porque ele nos leva ao arrependimento, nos leva a confiar somente em Deus. Mas, a princípio, a mensagem não traz felicidade para nós, ela traz um incômodo. Ela é indigesta no começo, como um remédio, mas depois ela traz o benefício. Então, a preocupação não é não é levar felicidade às pessoas, é levar o Evangelho. O Evangelho vai fazer o que ele tem que fazer na nossa vida. Então, é isso que nós precisamos ter isso em mente. E aí no verso 11 e 12, Paulo fala assim: faço-vos, porém, irmãos, saber que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Paulo está falando assim, vocês estão falando que eu estou inventando esse evangelho? Sabe de quem que eu recebi? Do próprio Cristo, a caminho de Damasco, para prender cristãos. Deus me chamou ali como apóstolo, né? Um fora de tempo, ele mesmo fala, mas me capacitou como apóstolo e eu recebi o evangelho de Cristo ali. Eu não estou inventando, o evangelho não é uma invenção do homem. O que é invenção do homem? Essas mentiras que eu estava contando. Mas o evangelho da graça e da fé, ele é de Deus, é revelação por Deus. Se Deus não revelar no coração de alguém, não tirar o véu, não tirar a incredulidade, ninguém crê no evangelho da graça. Então, Paulo está falando assim, o evangelho não é invenção minha. Eu não acordei um dia e falei, deixa eu inventar uma coisa aqui para ser atraente. Isso aí, quem inventa isso aí são os heréticos.
Ele tem um negócio, agora deixa eu inventar uma outra coisa para atrair as pessoas. Mas o evangelho não tem origem no homem, é uma revelação de Deus. A salvação não nasce no homem, ela nasce de Deus. Não foi ideia do homem se salvar, foi ideia de Deus salvar o homem. O homem estava perdido, o homem nem buscava Deus, nem queria saber de Deus. Então Paulo está falando, eu não recebi, se vocês estão achando que eu inventei, eu não recebi de homem algum. Foi Deus que me revelou. E aí ele diz, verso 13, agora Paulo vai falar uma verdade no verso 13 e 14, meus irmãos, ele mostra o antes e o depois. Paulo também fala isso em Romanos. O que é uma conversão? Não é só que Paulo aprendeu uma coisa nova. Eu aprendi uma coisa para falar boa. Paulo vai mostrar que a vida dele mudou com esse evangelho que ele prega. Paulo está falando assim, o evangelho que eu estou pregando não é bom só para vocês, não. Ele foi bom e é bom para a minha vida. O que mais tem é gente pregando coisas que na vida dele você não vê nada. É gente que está pregando para ganhar dinheiro, para atrair pessoas. Ele nem crê naquilo que ele está falando. E Paulo está falando assim, vocês ouviram o meu proceder? Vocês sabem quem eu era? Vocês sabem quem eu era? Paulo está falando. No judaísmo, naquela religião, naquela seita, como sobremaneira, o que eu fazia quando eu era lá? Eu perseguia os cristãos. Eu perseguia, verso 13, irmãos, eu perseguia a igreja de Deus e devastava, eu era violento, eu era perseguidor. Quando eu fui convertido por Deus, eu estava indo a Damasco matar pessoas, prender. Eu não era uma boa pessoa. Eu achava que era, mas quando Deus se revelou a mim, eu vi que eu não era uma boa pessoa. E ele diz assim, eu era assim, na minha nação tem mais, tá? Quanto ao judaísmo, eu avantajava, eu não era um judeu qualquer. Eu estava lá no topo. Verso 14 eu estou lendo. Há muitos da minha idade, extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. Olha o que a religião faz. Eu seguia certinho a tradição. Eu era zeloso, eu era isso, eu era aquilo. E eu achava que eu era o cara. Até Deus mostrar que eu era um pecador perdido. O evangelho faz isso. Você consegue olhar para a sua vida e falar assim, Senhor, eu era um pecador perdido. Por quê? Meus irmãos, sem o evangelho, ou nós vivemos na imoralidade viva ou na religiosidade morta. Ninguém pode olhar para o passado e falar assim, não, eu já era bom, eu só melhorei um pouco mais. Então você não entendeu a graça. Nós vemos muitas pessoas falando que converteu, mas falando do passado com alegria. Nossa, eu era assim, conta um testemunho de meia hora do passado da vida dele com alegria. E fala, aí eu converti. Tipo assim, acabou a minha vida. É verdade, mano. Vocês já ouviram isso? Não tem arrependimento. Não tem, falou assim, eu achava que eu era uma boa pessoa. Mas eu era um perseguidor, eu era um rebelde a Deus. Eu odiava a palavra de Deus. Eu era um religioso. Ou então eu era um imoral. Eu era um legalista. Eu era tudo, menos um crente. E é o que Paulo está falando. Minha vida passada era essa. Aí agora o que ele vai falar? No verso 15. Mas olha o que eu fiz para Deus. Paulo agora vai puxar alguma coisa para ele. Meus irmãos, olha como começa o verso 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Paulo entende que Deus o salvou naturalmente a caminho de Damasco, mas eu tinha escolhido ele antes da fundação do mundo, como nós lemos em Efésios. Paulo está falando, o que me separou não é naquele momento ali. Aquilo aconteceu no nosso tempo, mas Deus tinha escolhido ele antes da fundação do mundo. Aquele que me separou antes de eu nascer. E eu não tinha entendido isso. Então Paulo está falando, aquele que me separou antes de eu nascer e me chamou pelas minhas obras? Não, porque as obras de Paulo eram um trapo de imundícia, como é a minha e a sua. Ele falou, me chamou pela sua graça. Se não fosse a graça, o favor de Deus em olhar para mim com misericórdia, eu continuaria naquele caminho perdido até hoje. Quanto ao que me chamou pela sua graça, e ele diz, verso final do 15 e 16, aprouve revelar seu Filho em mim. Meus irmãos, Cristo revelado no coração de Paulo, no meu e no seu coração, isso é cristianismo. É você entender quem é Jesus. Aquele Jesus que você achava que você amava, que você achava que você servia, ou que você nem mesmo tinha ideia de quem era. Quando Deus não se revela o Filho dele para nós, como nós lemos no Salmo 119, 18,
Senhor, tira as vendas dos meus olhos para que eu contemple a Tua palavra. Enquanto Deus não faz isso, nenhum de nós vai crer e amar Jesus e conhecer a Cristo. Nós vamos continuar aqui no nosso caminho, aqui, ó, perdido. E ele diz, ao que me chamou, quis revelar o seu Filho em mim. Para quê? Para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei nem carne ou sangue. Ou seja, eu não fui pedir autorização para ninguém, porque Deus me deu essa autorização para pregar. Eu não fui pedir nem para os outros apóstolos. Deus me capacitou e Deus me chamou. A autoridade vem de Deus. E Paulo está falando assim, eu persegui a igreja, e agora eu estou sendo perseguido pela igreja. Você acha que eu estou pregando o que as pessoas querem ouvir? Meu irmão, Paulo, quando converteu em Atos 9, você vai ler lá que as pessoas tinham medo dele no começo. Ele falou, esse cara, vamos esperar um pouquinho aí para ver se converteu mesmo. Esse cara matava todo mundo, agora vem com essa conversa. Então, a vida de Paulo, ele era um perseguidor, agora ele está sendo perseguido pelo Evangelho. Como que esse homem pode estar falando alguma coisa que os outros querem ouvir? Se ele está trazendo dor e perseguição para ele mesmo, por amor de um Cristo que ele não conhecia. Então, meus irmãos, quando nós falamos do Evangelho, vai haver conversões pela graça de Deus e vai haver resistência pela graça de Deus também. Você nunca, nós nunca vamos ser apenas só perseguidos e também nunca vamos ser só ouvidos e falar, que mensagem linda. Deus, ele vai fazer as duas coisas, para que nós não confiemos em nós, para que nós confiemos apenas no poder do Evangelho. E aí, meus irmãos, para terminar, eu vou lá para o verso 23 e 24. A prova real da conversão de Paulo aqui, ele está falando assim, ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Olha a transformação. O Evangelho mudou a vida do pregador. A mensagem, o Evangelho mudou a vida do mensageiro. Paulo não estava pregando uma coisa que, deixa eu aprender uma técnica para pregar aqui. Ele estava pregando a vida dele que foi transformada. O Evangelho que mudou a vida dele. E as pessoas viram, esse cara perseguia, agora ele é perseguido. O que ele procurava destruir, agora ele dá a vida dele por aquilo. É obra da graça ou não é? Claro que é, meus irmãos. E aí o verso 24 diz assim, e glorificavam a Paulo. Não. E diz o quê? Glorificavam a Deus a meu respeito. Meus irmãos, o verdadeiro Evangelho não traz glória para homem nenhum. Pessoas que estão procurando a glória não entenderam o Evangelho. Paulo está falando assim, as pessoas estão glorificando a Deus quando vê a minha vida. Essa deve ser o nosso objetivo. As pessoas devem olhar para nós e falar assim, que evangelho é esse, que Deus é esse que mudou a vida dessa pessoa. Que evangelho poderoso que fez uma pessoa que matava os cristãos, agora está no meio deles disposto a ser morto pelo evangelho. Isso não é evangelho das obras, meus irmãos. Isso é evangelho da graça. Quando traz glória para Deus. Quando as pessoas olham para mim e para a sua vida e falam assim, eu quero o Deus que você tem. Eu não quero ser igual a você, eu quero ter o Deus que você tem. Tudo bem que nós, as pessoas, Paulo diz, sede meus imitadores enquanto eu sou de Cristo. Mas o alvo final é, enquanto eu estiver imitando a Cristo, nós somos exemplos para os nossos filhos, para os nossos amigos. Mas se você está trazendo a glória para você e eu também, então nós estamos criando uma mini seita, onde eu sou a figura principal. E Deus deve ser glorificado. As pessoas devem olhar e falar assim, eu creio nesse Deus, eu quero esse Deus. Conta-se que no passado, Spurgeon foi pregar numa igreja e as pessoas ouviram o anúncio da pregação de Spurgeon e dois amigos que não criam, não eram cristãos, não criam no Evangelho, ficaram sabendo. E de repente um deles viu o outro saindo correndo lá em direção para ouvir esse tal de Spurgeon. E o amigo dele saiu correndo e falou, vem cá, onde você vai? Eu vou ouvir aquele tal de Spurgeon lá. Já me falaram dele. Eu falei, rapaz, mas você não crê naquilo lá. Eu falei assim, eu não creio. Mas ele crê tanto naquele evangelho que eu quero saber que Deus é esse. Eu não vou lá para ouvir. Ele fala com tanto amor pelo que ele crê que eu quero ouvir essa mensagem. Então, meus irmãos, nós devemos trazer a glória. As pessoas devem vir para a igreja não por causa de mim e de você, é por causa de Cristo. As pessoas devem querer ao Deus
Não porque a nossa vida está dando certo, que muitas vezes não vai dar certo. Nós vamos estar passando por problemas, por dificuldades, problemas financeiros, de saúde, mas elas olham como que essa pessoa, como que essa família consegue manter firme, mesmo passando por problemas. Isso é um milagre. Porque eles vão falar assim, eu não consigo. Aí você vai falar assim, eu também não consigo. Deus me capacita, Deus me chamou. Amém?